Começa a valer hoje a redução nos preços dos combustíveis. A inflação também deve diminuir após mudança da política da Petrobras. Ministro da Fazenda defende a nova política da estatal e projeta crescimento de 2% na economia do país. E você vai ver também. Vendas do comércio varejista crescem em março e fecham o melhor trimestre desde 2018. Já em São Paulo, comerciantes do centro vão às ruas contra o avanço da Cracolândia. A luta é por mais segurança. O presidente do Equador dissolve o parlamento para evitar impeachment e convoca novas eleições. E ainda, ex-presidente Sarkozy é condenado por corrupção e terá que usar tornozeleira eletrônica na França. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E a gente começa falando de economia. Os novos preços dos combustíveis, após a mudança na política da Petrobras, começaram a valer nesta quarta-feira para as distribuidoras. E a expectativa é que a inflação também apresente queda já para os próximos meses. Mas esse alívio no bolso do brasileiro só deve durar até julho. Isso porque tudo vai depender se os estados reajustarão ou não as alíquotas do ICMS. Conforme anunciado pela Petrobras, os preços da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias não seguirão mais a política de paridade internacional. Com isso, o litro da gasolina vendido para as distribuidoras está 40 centavos mais barato, passando para uma média de R$ 5,20. Já o valor do diesel, que foi reduzido em 44 centavos, atinge um custo de R$ 5,18 por litro. A redução é de 12,6% para a gasolina e 12,8% para o diesel. No caso do GLP, o gás de cozinha, a baixa é maior, de 21,3%, representando uma queda de R$ 8,97. Vale destacar que essas reduções não serão repassadas de imediato para o consumidor. Mas a estimativa é positiva. Se espera que nos próximos dias o preço da gasolina nas bombas tenha uma queda de até 8%, ou seja, passará dos atuais R$ 5,49 por litro, segundo o levantamento da ANP, para R$ 5,05. Já o botijão de gás deve recuar até 15%, de R$ 108,84 para R$ 92,50 em média. É a primeira vez que o botijão fica abaixo de R$ 100 desde 2021. Já o diesel tem peso muito pequeno no orçamento familiar. Ele compromete cerca de 0,3% do orçamento. Com isso, analistas do mercado esperam que o alívio na inflação oficial seja de 0,3 ponto percentual em maio e 0,3 ponto percentual em junho. É importante destacar que a trégua no bolso do consumidor pode acabar em julho, com o reajuste das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e o etanol anidro. De acordo com economistas, essa redução ainda não foi capaz de alterar a previsão da inflação do ano de 2023, que está em torno de 6,2%. Segundo informou a estatal, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. E essa mudança na política de preços da Petrobras continua sendo o principal assunto dessa semana na economia brasileira. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na Câmara dos Deputados para participar de uma audiência pública. E durante o evento, ele elogiou a nova estratégia comercial da estatal. O ministro acredita que o novo modelo deve contribuir para diminuir a inflação e ainda projetou que a economia do Brasil deve crescer 2% neste ano. Vamos conferir o que ele disse. Na mudança de preço da Petrobras, como o dólar caiu e o petróleo caiu, você consegue acomodar isso sem pressão inflacionária, pelo contrário, ajudando no combate à inflação e sem desorganizar as contas públicas dos governadores. Nós estamos, sim, buscando
equilibrar as contas públicas com justiça social. Nós não podemos abdicar do princípio maior da Constituição, que é o de buscar a justiça social, desenvolvimento com justiça social. A gente viu aí o ministro falar, mas muitas dúvidas ainda estão no ar, principalmente para o consumidor, que quer saber quando vai sentir no bolso os efeitos positivos dessa mudança nos preços dos combustíveis. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto e tirar as dúvidas, a gente conversa agora com o educador financeiro Rafael Imediato. Boa tarde, Rafael. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre esse assunto tão polêmico essa semana, né? Verdade, Rafael. Inclusive, como a gente acabou de ver, os novos preços dos combustíveis começam a valer hoje nas refinarias. É bom a gente ressaltar isso. Mas o que todo mundo quer saber, como eu disse, é quando o consumidor vai começar a sentir no bolso os efeitos das mudanças anunciadas pela Petrobras. É importante lembrar também que em julho o ICMS, que é o imposto estadual, deve ter reajuste e influenciar nos preços, não é mesmo, Rafael? Exatamente, Kleber. A gente acredita que essa nova política deve beneficiar o consumidor no curto prazo. Né? E o que é o curto prazo? O quanto mais rápido acontecer, melhor, mas a gente não tem um controle absoluto de quando isso de fato pode chegar ao nosso bolso. O que acontece é que essa nova política ela vai impedir principalmente as oscilações mais drásticas no preço do dólar ou do petróleo sejam repassados nos combustíveis. Porém, é importante ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro é sobre a questão que essa redução que já chegou hoje, principalmente, ela não está relacionada a essa nova política de preço, e sim uma redução no preço do barril do petróleo internacionalmente e também da redução do dólar nas últimas semanas. Agora, um ponto que você colocou é sobre ICMS. A gente sabe que a partir de 1º de julho, a gente tem aí o novo retornando o ICMS para essa cobrança, o que pode aumentar o preço em 11%, que é maior do que a redução de 8% que aconteceu agora. É claro que a nova política de preço, nesse momento, pode ajudar para controlar esse custo, porque ela pode trabalhar com valores mais baratos para revenda, né, principalmente para distribuidoras, porém a gente sabe que as informações não são tão claras no momento, a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, a gente tem que acompanhar e, de certa forma, torcer para que, de fato, chegue o quanto antes no bolso do consumidor. Rafael, a gente viu agora há pouco a fala do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, dizendo que o modelo deve exercer menos pressão na inflação. Qual o impacto que você projeta na economia? A taxa de juros do Banco Central, por exemplo, pode ser influenciada? Boa, Dani. Olha, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que tanto a parte de combustível e de alimento representa praticamente quase 40% do orçamento familiar brasileiro. E quando a gente vê uma redução nesses itens, pode de fato ocasionar uma queda inflacionária, como a gente já espera, uma redução de 0,3 para maio e para junho. Relacionado à taxa básica de juros, já é um ponto um pouco mais delicado e a gente vai ver essa discussão continuando ao longo dos próximos cenários. Por quê? Não é apenas você reduzir o combustível para que de fato haja uma pressão na inflação e automaticamente uma redução da taxa básica de juros, porque não é um cenário apenas único. É algo que a gente precisa ver um impacto muito maior na inflação, ou seja, na redução da inflação para que isso aconteça. A gente já vê um cenário de taxa básica de juros bem alta desde agosto de 2022, em 13,75, mas existe um fator que é determinante para que de fato a gente possa ver uma redução. O primeiro é uma política de contas públicas mais controladas e transparentes do que apenas você ver redução em itens isolados, como combustível ou alimento. Então, se a gente conseguir ver por parte do governo atual uma transparência e uma busca por essas reduções e controle das contas públicas, aí sim a gente pode ver uma inflação caindo e automaticamente o Banco Central agindo para que haja uma redução da taxa básica de juros. Fora isso, eu não acredito que isso possa vir a acontecer nos próximos cenários. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Rafael Imediato, que é educador financeiro, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde. E olha só, ainda falando de economia, as vendas do comércio cresceram 0,8% em março.
E com o resultado, o primeiro trimestre do ano registrou o melhor desempenho desde 2018. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O volume de vendas do setor cresceu 0,8% em março, na comparação com fevereiro, quando havia apresentado estabilidade. Com isso, o primeiro trimestre do ano fechou com alta de 2,4%. Esse é o melhor desempenho para os 3 primeiros meses do ano desde 2018. A alta em março foi acompanhada por 3 das 8 atividades que fazem parte da pesquisa do comércio varejista: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que registrou alta de 7,7%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com 0,7%. Imóveis e eletrodomésticos, alta de 0,3%. Outras 4 atividades apresentaram resultados negativos. Tecidos, vestuário e calçados, queda de 4,5%. Artigos de uso pessoal e doméstico, redução de 2,2%. Livros, jornais, revistas e papelaria, 0,6%. E, por fim, combustíveis e lubrificantes, redução de 0,1%. O desempenho de março foi bem superior ao que era esperado pelo mercado, que projetava uma queda de 0,8% na comparação mensal. A previsão na comparação anual era de uma queda de 0,1%. E o avanço foi de 3,2% na comparação anual. E agora a gente fala sobre a situação aqui no centro de São Paulo, que está cada vez pior. O chamado fluxo da Cracolândia tem afetado a segurança na região, que teve um aumento no número de roubos e furtos. Os lojistas da Santa Efigênia estão preocupados e não aguentam mais a falta de segurança. Hoje pela manhã, a nossa repórter Maria Clara Leite acompanhou uma manifestação feita por moradores e comerciantes. Vamos conferir. A manifestação de moradores e lojistas da Santa Efigênia e região, aqui no centro da capital paulista, começou às 9 horas da manhã com um apelo dos organizadores da manifestação para que todos os lojistas baixem as portas e se unam a esse ato, que pede uma solução da Prefeitura de São Paulo para essa situação de insegurança que todos que moram e trabalham por aqui vivem todos os dias, com o fluxo dos usuários de drogas circulando aqui por toda essa região, com invasão a comércios, muita violência, assaltos. Ali no comando da manifestação, nós temos nesse momento Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro. Vamos ouvir um pouco do que ele diz. Essa manifestação pede uma solução imediata com relação aos fluxos, aos tráficos de drogas, às biqueiras a céu aberto. Tem que ser uma solução de saúde para as pessoas que são viciadas e também uma questão de polícia para o tráfico, o crime organizado que está tomando conta da nossa região. Mas a nossa realidade, que a gente tem filmado, os moradores, comerciantes, é violência 24 horas. É assalto, é mata-leão, é gangue, é roubo de celular, é nóia batendo em nóia, paulada, é uma coisa surreal. É só quem mora aqui para dizer a realidade. E aqui na manifestação, um abaixo-assinado está circulando entre os comerciantes, um documento que foi criado pela lojista Jussi Moura. Veja o que ela tem a dizer. A gente não aguenta mais. É muita coisa prejudicando a área comercial da Santa Efigênia. Não só da Santa Efigênia, a área central inteira. Se você ver a Avenida Rio Branco hoje, ela tem um dos maiores índices de roubo da região central. Entendeu? E é tudo através da Cracolândia, entendeu? É ladrão que entra lá dentro, é usuário que no desespero vai e faz, entendeu? Então a gente não tem mais o que fazer. Isso daqui é uma situação de desespero, é um movimento de desespero. A gente precisa que as autoridades vejam e procurem solucionar. E segundo Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro, uma reunião está marcada para hoje com o secretário da Casa Civil do município de São Paulo, Fabrício Cobra, para um debate sobre toda essa situação. Tem uma reunião marcada com o secretário de Segurança, com o secretário da Casa Civil, o senhor Fabrício Cobra, para tratarmos sobre o assunto. O que você espera dessa reunião? Como é que vocês vão sair de lá? Eu espero que a gente saia com alguma coisa concreta. Chega de enrolação, não dá mais.
Olha, e ainda falando de segurança, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Iraúna, que investiga uma organização criminosa suspeita de trocar etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. São cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Segundo a PF, os mandados envolvem 4 funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos, investigados por possível relação com o tráfico internacional de drogas. Durante a primeira fase da operação, no dia 4 de abril, 6 funcionários terceirizados do aeroporto foram presos. Eles são acusados de envolvimento na troca das etiquetas das bagagens de 2 brasileiras, Jeane Pauline e Kátina Bahia, que acabaram presas em uma viagem de férias na Alemanha, vítimas do golpe. A liberação das 2 ocorreu um mês depois, após a PF e o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviarem às autoridades alemãs as provas da inocência das passageiras goianas. E veja a seguir, presidente do Equador dissolve parlamento para evitar impeachment e novas eleições são convocadas. E ainda, ex-presidente Sarkozy é condenado por corrupção e terá que usar tornozeleira eletrônica na França. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h22 pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias agora do cenário internacional para você. E olha só, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou nesta quarta-feira a dissolução do Congresso por grave crise política, o que provocará eleições antecipadas. Ameaçado de destituição, o presidente equatoriano, Guilherme Lasso, decretou nesta quarta-feira a dissolução da Assembleia Nacional por grave crise política. A decisão ocorre um dia após os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment e vai provocar eleições antecipadas no país sul-americano. Decidi aplicar o artigo 148 da Constituição da República, que me oferece poderes para dissolver a Assembleia Nacional em caso de grave crise política e comoção interna. A Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. Lasso, um político de direita, enfrenta um julgamento político por suposto crime contra a administração pública. E a Justiça da França condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Nicolas Sarkozy a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência no caso das escutas telefônicas. Os magistrados determinaram a mesma pena de prisão proferida no julgamento da primeira instância em 2021. Sarkozy se torna, assim, o primeiro ex-presidente da Quinta República Francesa condenado à prisão com exigência de cumprimento de parte da pena. Ele vai poder cumprir em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A advogada do ex-presidente afirmou que ele é inocente e que vai apresentar um recurso ao Tribunal de Cassação contra a pena, que também inclui a perda dos direitos políticos por 3 anos. O caso teve início em 2014, quando os telefones de Sarkozy já estavam sob a escuta da Justiça para outra investigação sobre o suposto financiamento líbio da campanha eleitoral em 2007. Os agentes conseguiram descobrir a existência de uma terceira linha telefônica sob um pseudônimo que Sarkozy utilizava para conversar com o advogado e amigo Thierry Herzog. Juntos, são acusados de organizar um esquema de corrupção com Gilbert Ezibert, procurador do Tribunal de Cassação, que teria oferecido ajuda em troca de um cargo de prestígio em Mônaco. Herzog e Ezibert também foram condenados à mesma pena que Sarkozy, que ainda é alvo de outras investigações. Ainda que ele seja o primeiro ex-presidente francês a ser condenado à prisão, o antecessor Jacques Chirac também teve uma condenação por contratações fictícias de funcionários quando era prefeito de Paris, mas teve concedida a suspensão condicional da pena. E a Organização Mundial Meteorológica divulgou nesta quarta-feira um estudo que mostra que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos, por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño.
Segundo um novo relatório divulgado pela agência ligada à ONU, há uma probabilidade de 66% da média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 graus entre 2023 e 2027. Além disso, pelo menos entre os próximos 5 anos será o mais quente desde o início dos registros. Esse é o limiar de aumento da taxa média de temperatura global que temos que atingir até o final do século, para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem por causa da crescente emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Segundo a Organização Mundial Meteorológica, o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5 graus Celsius, mas serve como um alerta de que este limite será rompido em breve. Dizem que a calçada é o lugar mais seguro para um pedestre, onde ele pode ali andar com tranquilidade, não correr o risco de acidentes ou atropelamentos. Mas hoje em dia não é bem assim, não é, Kleber? Verdade, né, Dani? Pois é, a gente vai mostrar agora uma história inusitada que aconteceu com 2 irmãos no Rio de Janeiro. Jean-Pierre e Alexander Soares caminhavam tranquilamente pela calçada quando, de repente, eles foram engolidos por uma cratera. Vamos ver aí nas imagens que foram gravadas por uma câmera de segurança. E olha só, para a gente ter uma ideia do perigo, o buraco tem 2,5 metros de profundidade. Olha só como é fundo esse buraco. Felizmente, os dois só sofreram algumas escoriações leves. E essa história virou caso de polícia, que agora vai investigar quem são os responsáveis pela cratera. O caso aconteceu na rua, anota aí, Conde de Bonfim, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Então fica a dica, né, Dani? Quem for passar pelo local, cuidado. Pois é, importante anotar mesmo, porque é mais seguro mudar de caminho e não andar pela calçada e, claro, muito menos pela rua. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.